Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje já vou avisar, a gente vai falar, vocês viram no título, de iMac, de MacBook Air, MacBook Pro, de iPad, tudo com chip M1. Aliás, eu estou com 2 produtos, mas tive 3 produtos e estou pensando em pegar o terceiro produto. Não sei se eu vou ficar com todos, mas eu produzo o vídeo, então talvez eu traga para vocês. Pessoal, com a alta demanda de placas de vídeo, memória, equipamento de informática para a galera que faz mineração, cara, eu fiquei abismado esses dias quando eu fui pesquisar a placa de vídeo, porque eu estava pensando em montar um outro PC para deixar um PC para eventualmente querer jogar alguma coisa ou para testar alguma coisa, né? Eu tenho um outro monitor aqui, eu queria montar um PC. Eu vi placa de vídeo custando 20 pau, placa que custava 8. Nego vendendo placa de vídeo que custava R$1.000 por R$3.000, R$3.500. Então eu resolvi fazer um vídeo, falei mais do que nunca, olha eu dando uma de Faustão aqui, mais do que nunca tá valendo comprar, mais do que nunca realmente nesse momento, comprar os dispositivos da Apple. Primeiro, iPad, tablet, digamos, é o melhor tablet que tem no mercado. No mundo, não existe nenhum tablet que faça o que os iPads fazem. E eu nem estou falando só com M1 aqui. Eu comprei um de 12 polegadas com chip novo M1. O meu MacBook Pro que está gravando esse áudio aqui também é um MacBook Pro com M1. E estava hoje pesquisando o preço do iMac. E aí eu falei, pô, depois de eu pesquisar o preço, eu fui dar uma olhada nas placas de vídeo. O preço de uma placa de vídeo decente que eu precisaria para rodar, para editar os vídeos, da mesma forma que eu utilizo aqui o meu MacBook Pro somente, eu teria que desembolsar mais ou menos o preço do Pro só na placa de vídeo. Só na placa de vídeo, sem contar monitor, sem contar outras coisas. Então, no meu entendimento, eu acho que agora, e olha, não estamos falando de nenhum dos dois serem baratos. Tanto as placas de vídeo como outros equipamentos de informática estão absurdamente caros para quem quer montar uma máquina decente para trabalhar com foto e vídeo principalmente. Não estou falando de montar um PCzinho para game. Quem quer game não vai procurar um Mac, não vai procurar um iMac, não vai procurar um MacBook, nem um tablet ou iPad. Dá para jogar hoje em dia, mas não é o que você vai querer. Você vai querer um PC para poder jogar. Esses caras aqui, o tablet, o MacBook Air, o MacBook Pro, um iMac, todos esses com chip M1 é para quem quer trabalhar. Seja trabalho mais simples, que esses caras foram feitos, o intuito de quando foi feito o Mac com esse chip, cara, era só um Air, era mais um Air no mercado. Hoje você vê um Air, aliás, veio o Air, veio o Mini e veio o iPad depois, né? E agora veio o iMac, mas eles vieram com um chip que é igual, idêntico em todos eles e que seria para substituir primeiramente, a galera tava pensando, pô, vou comprar um MacBook Air novo com M1. E esses caras editam, cara, aqui com a minha Fuji X-T4, que não está mais entre nós, eu estou gravando esse vídeo com a Canon R6, que tem um arquivo pesadíssimo. Cara, o meu MacBook Pro e o iPad, esse iPad aqui, o de 12 polegadas com chip M1, edita os vídeos da R6, que são pesadíssimos. Eu nunca vi nada tão pesado. Só para vocês terem uma ideia, os arquivos da minha A7 III, cara, são fichinha. Roda com pés nas costas, capaz que edita 5 trilhas de 4K. Né? Esse cara aqui, cara, é tão pesado que até o iMac para rodar com 2 tracks, ele já dá uma engasgada. É muito pesado o arquivo da R6. Mas edita, cara. Edita os arquivos da R6 sem nenhum problema. Vai ter um probleminha se você começar a querer fazer um multicam. O último vídeo que eu fiz um multicâmera em 4K 60. Não vai ter problema fazer multicâmera também em 4K 24 ou 30. Mas esses caras editam, velho. E aí, quando eles batem de frente com o preço de uma placa de vídeo decente para trabalho, tá? Uma placa de vídeo, uma 2080, uma 3070, uma 3080 tá um absurdo. Isso das marcas piores que existem no mercado. Não, no meu entendimento, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários quais são as ideias de vocês. Comentem, por favor. Mas quando eu vi esse preço, cara, para você montar um equipamento para trabalho, com uma máquina, com uma 3080, com uma 2080, com 32 de RAM, com SSD de 1TB para trabalhar, uma placa-mãe decente, cara, um monitor 2K ou 4K com uma tela boa para quem vai editar, olha o tanto que você vai desembolsar. Uma das teorias para fazer uma escapada disso seria montar um Hackintosh, que ainda assim, dependendo do Hackintosh, se você montar com uma 580... já consegue hoje montar com placa mais cara, mas as placas estão muito caras.
você não vai ter a mesma performance do M1. Não tem. E isso também é uma outra coisa que nem todo mundo vai fazer. Então, velho, eu agora há pouco eu estava pesquisando o iMac. O iMac, a Apple está vendendo, acho que o modelo de entrada por 17 mil. Aí na descrição eu vou deixar o iMac sendo vendido por 14 mil pela Magazine Luiza, pela Americanas. E é o mesmo, aliás, não vendido, vendido na Magazine Luiza, na Americanas, e vendido pela Apple. Lá dentro da Magazine Luiza você vê, entregue pela Apple. E é óbvio que você paga 3 ou quase 4 mil reais mais caro lá na Apple. Então não vá pegar o preço Apple lá da Apple, tá? E aliás, nem todo mundo vai comprar por esses modos. A gente sabe que a galera acaba comprando dos revendedores. Eu mesmo já comprei equipamento com o Douglas da MacBooks in Rio, já comprei a última vez com o Cássio aqui, o Seron, da Seron Store, já comprei com o maluco do iPhone. Cara, eu tava vendo coisas com uma galera, eu vivo vendo essas coisas com uma galera, né? Evito comprar na Apple ao máximo possível, por justamente a gente ter um preço muito mais caro. E quando você quiser comprar, compra na Magalu. Tem o link aí na descrição, compra na Americanas, compra na Amazon. Cara, o preço do MacBook Pro na Amazon, MacBook Air na Amazon esses dias, tava por 7.900, agora ele subiu para 8.100, se eu não me engano. Também vou deixar link aí. Cara, é um baita preço comparado com as coisas que a gente tem que pagar para montar um PC para editar vídeos. Cara, o Air edita muito bem, você não precisa de um Pro. Não precisa de um Pro para editar vídeos. Aliás, estamos falando aqui de trabalho profissional, mas não de quem tem uma editora de vídeos e trabalha com uma Blackmagic 6K ou das câmeras para cima, o super ultra profissional. Eu conheço uma galera enorme que trabalha com A6300, 6500, que entrega trampo profissional. Eu conheço os caras da Globo que trabalham com A7 III, óbvio, com as lentes boas. Então hoje essas câmeras entregam qualidade muito top e não precisa de um super equipamento, e aí eu tô falando para essas pessoas. Um MacBook Air, eu conheço meu amigo Ricardo Valsani, que já fez um vídeo aqui pro canal, que faz uns trampos muito profissional com uma A7 III e tem um MacBook Air para editar. Um Air, cara, hoje o Air, se você procurar bem, eu falei da Amazon aí, tá por 7.900, mas o dólar baixou agora. A tendência é que esse preço baixe. Dá uma consultada depois aí na descrição que eu vou deixar vários links. Então, pessoal, hoje, neste momento, eu tô gravando esse vídeo aqui, pessoal, é no dia 25 de junho de 2021, para depois a galera assiste 2 anos para frente e fala, pô, esse cara tá falando abobrinha. Não é abobrinha. Para você montar uma máquina com spec muito mais alto, você vai gastar muito mais. Notebook, então, para comparar com o meu MacBook Pro ou com o Air, eu não testei nenhum este ano que chegue aos pés de performance para edição de vídeo e foto desses caras. Fora a construção, qualidade do teclado, qualidade do áudio captado por esses caras. Muita gente que deve estar assistindo esse videozinho por aí deve estar falando assim, pô, esse cara é um paga-pau da Apple. Jamais, velho. Jamais. Eu sou aquele cara que vai procurar o melhor preço. Eu tenho os equipamentos Apple aqui, porque pelo que eu faço, ter um iPhone, ter uns equipamentos que conversam é melhor. É mais fácil, qualidade de stories é melhor. Mas se eu consigo um equipamento mais barato, cara, eu certamente iria de mais barato. Eu tinha um Hackintosh ainda ano passado, tá? Meu último PC, que era também um Hackintosh, eu acho que eu vendi por 17, 18 conto, que era um baita PC, mas era com configurações bem altas já. Não tinha nem o último processador. Mas, cara, Mac, hoje, o MacBook Air ou MacBook Pro é muito bom para editar vídeos. Aí você tem que considerar se você vai editar com Final Cut ou não, porque ele vai te comer um bom espaço de armazenamento, tá? O Air tem 7 núcleos de GPU, né? Você vai poder passar para 8 núcleos a partir do Pro, tá? E isso também passa para os MacBook, para os iPads, tá? Você tem que prestar atenção também. iPad, a diferença principal é que esse aqui está fechado, mas eu vou abrir para vocês. Esse cara aqui, ele tem tela de mini LED, a tela nova, né? A tela de mini LED da Apple. O 11 polegadas não tem a tela de mini LED. É basicamente essa a diferença, fora o tamanho, né? E aí você vai ter configurações também com 16 GB de RAM. O iMac novo você tem que prestar muita atenção para comprar, e eu indico para quem quiser, fora ele ser bonito, harmonizar com o ambiente, não ser um trombolho, ele é quase tão fino quanto um iPad, cara. Quase tão fininho quanto um iPad desses. Você vai conseguir editar editar vídeo, foto muito bem com esse cara numa tela 4K, 4.5K com áudio incrível. E você tem que prestar atenção em qual você vai comprar. Hoje eu estava dando uma pesquisada, eu já consigo achar na Magalu, já falei que o link está na descrição, do versão base, que é 256, e do versão com 8 núcleos de GPU, 8 núcleos de CPU, você vai encontrar, assim como você tem a diferença do MacBook Air para o MacBook Pro, o equipamento iMac com 8 núcleos de CPU e 7 núcleos de
de GPU e 8 tá? Para quem quer uma performance um pouquinho a mais e umas coisinhas a mais, procura não pegar o tão base. Exemplo, a diferença para a edição das coisas não vai ser um salto enorme, não. Mas você tem que prestar atenção. O mais barato, vou deixar o link na descrição aí para vocês saberem. O mais barato, ele além de ter 7 núcleos de GPU, ter 8 GB de RAM, ele não tem 4 portas atrás, ele vai ter só 2 portas Thunderbolt. O modelo que já tem 8 e 8, ele vai ter 2 Thunderbolts, ele vai ter 2 USB a mais, então ele tem 4 portas na traseira. Você tem a possibilidade de internet gigabit, tá? Além de você ter o desbloqueio por Touch ID. Você tem um botão ali para desbloqueio com touch no teclado do próprio iMac. Então você tem que se ligar nessas coisas. Para quem vai editar com Final Cut, eu já falei, 256 não é tão bom. Dá para você colocar um armazenamento externo e fazer essa edição? Dá, mas aí você vai gastar no armazenamento externo muito bom, uma boa grana que talvez, dependendo de onde você pegue, compense você pegar um já com armazenamento maior. O Final Cut consome muito armazenamento. Muito. Eu edito com Final Cut, estou fazendo uns testes aqui, editando também com o LumaFusion, porque o LumaFusion, além de editar no iPad, você consegue instalar no MacBook, consegue instalar no iMac. Então, estou pesquisando, acho que vou comprar entre hoje e amanhã, talvez, um iMac para trazer aqui para o canal. Só não queria pegar o mais barato, mas assim, se perguntarem para mim, Geek, o mais barato então você não recomenda? Não é que eu não recomendo. Ele é bonito pra caramba, vai funcionar praticamente igual aos outros, tem essa diferença de porta atrás, na traseira tem essa diferença aí, tem a diferença de desbloqueio por Touch ID, caso você queira desbloquear com seu dedinho, igual tem no MacBook Pro, né? Tem essas diferenças, então você tem que ficar ligado. Então, diferença de 7 núcleos para 8 núcleos de GPU, não acho que é uma coisa sensacional. Se vai trabalhar com vídeo, já sabe aquela mesma opinião minha. Mesmo pro iPad, pega o com 16, se você quiser tiver aquela liberdade para daqui a alguns anos, 2 anos. O MacBook Pro e Air também pega com 16, caso você queira saber, vai rodar tudo bem. Mas, cara, no MacBook, o meu MacBook Pro é de 8, não tive problema nenhum para editar nem vídeo 4K 60. Nada. Eu tenho um aplicativozinho aqui que de vez em quando fala, sua memória está no final, mas, cara, você continua e ele vai. Ele faz um swap de memória, né, entre a memória, que é uma memória tudo unificado, e o HD, então ele consegue gerenciar isso muito bem. Resumindo, resumo da ópera, velho, hoje sim eu indico iMac, eu indico MacBook Pro, MacBook Air e iPad. Não acho que eu vou manter o iPhone, talvez eu vá continuar, acho que sim. Não acho que eu vou manter o iPad e o MacBook. Eu ainda estou pensando se eu vou ficar só com o iPad e comprar o iMac, esse que eu devo comprar entre hoje e amanhã, que eu estou pensando, tá? Talvez, pensando em pegar na Magalu, talvez, né? Tá, acho que R$14 mil hoje. Não é muito barato, mas o que é dinheiro para mim não é dinheiro para outras pessoas. Então, mesmo assim, pensando nessa máquina para editar vídeos, ele vai editar e não vai ser um preço tão caro para ter uma tela super boa, 4K, um áudio muito bom, um equipamento fino, bonito e que hoje, para eu tentar editar qualquer coisa parecida, eu teria que comprar uma placa de vídeo boa que vai me custar quase o preço do iMac. Eu quase caí da cadeira a hora que eu vi o preço da placa de vídeo que eu estava procurando e ela estava R$19 mil usada. R$19 mil usada. Eu vi galera vendendo RX 580 por R$3 mil. RX 580 por 3K. E é ridículo eu falar aqui para vocês que compensa comprar a Apple. Mas para quem está procurando para isso, compensa. Sem contar as outras coisas. Garantia mundial, que é a única que fornece. E eu precisei da garantia, graças a Deus. Demorou 32 dias, mas tive meu MacBook Air trocado, né? Não estou mais com o Air, já estou com o Pro, mas foi trocado. Então sim, cara, é um produto caro. Os dois são caros. Montar um PC hoje está muito caro. PC para quem quer uma coisa séria. Tem gente que vai falar nos comentários, mas se eu montar com uma plaquinha assim, assim, eu consigo fazer. Cara, o que você consegue fazer para quem quer um negócio mais sério, eu não vou nem contar outras coisas, você não consegue. Eu tinha, por exemplo, uma 1080 Ti que não fazia coisa que o Mac faz aqui, no PC que eu tinha. Tá certo que eu editava com o Premiere lá no PC, tá? E o DaVinci Resolve. Não fazia o que esse Mac faz. Por exemplo, eu tinha gargalo para poder editar 3 tracks de 4K no PC com a 1080 Ti. E aqui, no MacBook Pro, eu não tive. Óbvio que você vai ter um tempo talvez maior de exportação, sim.
Mas são coisas a se considerar. No caso do MacBook Air com chip M1, tudo com chip M1 eu tô falando. E o iPad, você ganha mobilidade, cara. Você pode ficar com ele na tua mesa, ligar ele num monitor que eu tenho aqui, um aqui agora. E se eu quiser editar no sofá, coisa que eu faço frequentemente, eu levo ele pro sofá. Tô considerando pegar um iMac e deixar ele lá atrás, vai ficar lá atrás no setup, para eu editar naquela mesa. E aí, pensando em não ficar com o MacBook Pro e com o iPad. Talvez eu vá escolher um dos dois e vá comprar um teclado para este cara aqui, sabendo que ainda vou perder algumas coisas que não vai ser igual o Mac, mas para não ficar com dois, tá? Então, sei lá. Mas enfim, eu hoje, difícil falar isso, eu recomendo Apple. Sem comprar no site da Apple, tá? Compra na Amazon, compra na Magalu, mas compensa. Para quem quer um trabalho sério hoje, tal mobilidade dependendo do dispositivo, eu recomendo. Eu sei que eu sou prolixo, enrolo para falar, mas esse eu queria bater um papo com a galera, um papo reto. Comenta aí, deixa nos comentários qual que é a sua ideia. Galera, lembrando que o que é dinheiro para mim é lixo para outras pessoas, né? O que é para você muito é pouco para outras pessoas. E lembrando o intuito do que eu tô falando isso. Para quem vai ser esse cara? Não estou falando de você comprar um cara desse, um iMac, um MacBook Pro, um iPad, para quem vai querer ver Instagram no iPad. Para quem vai querer ver Facebook no iPad, editar uma fotinho ou outra no iPad. Para quem quer um MacBook Pro, um MacBook Air, só para trabalhar com um escritório, abrir planilhas. Você pode comprar se você tiver o dinheiro. Você quer comprar um iMac só para embelezar o teu ambiente, também pode ter galera que vai fazer isso. Mas é para quem quer trabalhar sério e ter um produto de qualidade. E não estou aqui também falando que a Apple é infalível, que a Apple... Não, estou dizendo que neste momento... Para mim está compensando, fora o ecossistema, tá? O tal por exemplo, do AirDrop é um negócio sensacional, tá? Você poder gravar aqui, você manda pro iPad, você manda pro iMac, você manda pro MacBook, tudo com um botão só, sem precisar ir lá no dispositivo para aceitar, sem fazer nada, tá? O tal do ecossistema que a galera fala por aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, longo, como sempre. Por favor, deixa a opinião nos comentários, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.